de vocês acham que precisam de mais confiança em sua vida? Ok, bem, eu posso te dizer uma coisa, isso não é verdade. Você diz não? Bem, se você levantou a mão e disse que você precisa de mais confiança, mas é um cristão nascido de novo, então você já tem tudo que precisa dentro de você para fazer tudo o que você poderia desejar fazer. O mundo nos diz que precisamos de mais autoconfiança. Mas Deus nos diz a coisa mais perigosa que podemos fazer é estar confiantes em nós mesmos. Pois nós temos que estar confiantes nele. Então, se nós queremos confiança, e queremos confiança de que podemos fazer o que precisamos fazer, mas não queremos referir a isso como autoconfiança, porque a única confiança que temos é baseada no que somos em Cristo. Eu estudei esta manhã e estudar me deu uma certa confiança de que eu poderia vir aqui e entregar esta mensagem corretamente. Já fiz isso milhares e milhares e milhares de vezes, e assim esta experiência certamente me dá uma certa confiança de que eu posso vir aqui e fazer isso direito. Mas há uma outra coisa lá no fundo, dentro de mim. Eu posso te dizer que eu sei que nem todo o estudo que eu tenho, nem a minha experiência, nem qualquer outra coisa fará desta reunião hoje um sucesso. Se Jesus não estiver acima de tudo, nela e por ela. Há uma escritura que está chegando ao meu coração agora. A Bíblia nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então toda a glória vai para Deus por qualquer sucesso que nós tivermos aqui. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque a circuncisão somos nós os cristãos que servimos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos e nos orgulhamos em Jesus Cristo, e não confiamos, nem dependemos. Eu vou ler novamente. Nós não confiamos ou dependemos naquilo que somos na carne, e em privilégios externos, e em vantagens físicas, e em aparências externas. Isso significa que nossa autoconfiança não vem da aparência. Embora todos queiramos nos aparentar o nosso melhor, trabalhei duro nisso esta manhã. Sabe ou não? Eu lhe garanto que eu não me levantei com essa aparência hoje. E eu trabalhei nisso, eu tenho tudo combinado aqui direitinho, sabe? Sim, eu quero ter uma boa aparência. Faz você se sentir bem se você vê que você aparenta o seu melhor, mas não podemos ser tão centrados na nossa forma de aparentar que se tivermos uma espinha no rosto um dia, ou acontecer de acordar com o cabelo desarrumado, nós vamos enlouquecer, nos sentir como se o mundo estivesse acabado, nos sentimos mal durante todo o dia, ficamos ranzinzas. Nós temos que ter nossa confiança em Cristo. Você não pode ter sua confiança em seu dinheiro, em seu cargo. Sabe, se você é um médico, é ótimo. Mas se você trabalha numa fábrica, é ótimo também. O que trabalha como operário pode ter tanta confiança quanto o médico, só porque o mundo olha para diferentes pessoas de maneira diferente e admira certas coisas sobre as outras. Isto não significa que Deus vê desta maneira. Se há alguma coisa que queremos lembrar quando terminarmos é que Deus vê o coração. E Ele não está impressionado com todas as nossas peripécias, as nossas roupas, a forma como nos aparentamos, nosso penteado, as pessoas com que saímos, a etiqueta em nossas roupas, o carro que dirigimos, a casa em que vivemos, o bairro em que moramos. A série de graus por trás do nosso nome. A única coisa que impressiona a Deus é: você tem um bom coração, você ama Deus, você ama as pessoas, você quer ser obediente, você está ansioso para Ele voltar e te buscar. Amém. Confiança é a crença de que você pode fazer algo.
Eu acreditei que eu poderia vir aqui fazer o que estou fazendo. Eu acredito que eu vou fazê-lo hoje. E eu já estou acreditando que posso fazê-lo até que eu tenha 95 ou 100 anos, sei lá, sabe? Mas eu sei que não posso fazer isso sem Deus. Todos os dias você deve dizer pelo menos 5 ou 6 vezes: Deus, longe de você não posso fazer nada. E em mim, isto é, na minha carne, não habita nada de bom. Nada. Mas posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Confiança é a crença de que você pode fazer algo. Isto é fé. Quando você está confiante, você pode relaxar e não se preocupar ou ter medo. Estou realmente muito relaxada aqui em cima. Por quê? Porque não estou tentando impressionar alguém? Depois das pessoas te aplaudirem tanto, você supera isso? É como se houvesse uma liberdade em não precisar impressionar as pessoas. Se você gosta de mim, Deus tem feito você gostar de mim. Eu não tenho que vir aqui tentar todo tipo de jogada e... Então eu me divirto fazendo isso. Até que eu aprendi, se estava me matando. Quer dizer, a pressão estava me matando. Porque quando você se levanta na frente das pessoas, vai trabalhar todos os dias, e tudo que pensa em como se aparenta, no que as pessoas pensam, no que elas vão falar de você, sabe, se você está no grupo certo, isso é muita pressão. Quantos já passaram por essa pressão? É muita pressão. Então nós queremos ter confiança. Eu ouvi uma certa vez que um crente sem confiança é como um avião jumbo parado na pista sem combustível. Você tem todo o equipamento, mas não tem combustível para voar. Agora, a Bíblia fala sobre homens sábios, ela fala sobre os tolos. E por isso vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus diz realmente sobre o tolo. Provérbios capítulo 26. Eu tenho aqui os primeiros 12 versículos, vou ver se eu posso manter sua atenção todo o tempo. Provérbios 26, começando no versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim também não fica bem para o tolo a autoconfiança. Agora, veja, eu realmente amo a Bíblia ampliada por uma série de razões diferentes. Eu gosto de usá-la e, claro, há muitas grandes traduções da Bíblia, mas se eu não tivesse essa Bíblia ampliada, ela não diria autoconfiante, ela apenas diria para um tolo. E eu poderia ir toda a minha vida sem realmente não compreender o que... Na economia de Deus, um tolo é alguém que depende de si mesmo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega o justo. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a delgada vara em linha reta é para as costas do tolo autoconfiante. Em outras palavras, um tolo sempre vai estar tomando uma surra. Pode ser uma surra financeira. As coisas nunca dão certo para ele. Deus não vai deixar que as coisas saiam bem para você se você não depender dele. Você diz, mas eu conheço muitas pessoas ricas que receberam todos os bens e nem mesmo são crentes. Então vai descobrir se são felizes. Descubra quantos medos tem em sua vida sobre a perda do que eles têm. Descubra quantas pessoas realmente os amam ou até mesmo se alguém gosta deles. Porque geralmente quando você trabalha no sistema do mundo para ter muito, isso nem sempre acontece, mas muitas pessoas têm que pisar em outras pessoas para obter as coisas, maltratar as outras pessoas. E a boa notícia é que quando você tem a sua confiança em Deus e você o obedece, Ele pode te levantar e te promover sem precisar fazer essas jogadas. Um tolo está sempre tomando uma surra mental. O homem sempre está preocupado, muito ansioso, na razão, com muito medo. Um tolo autoconfiante também leva uma surra emocional. Nada realmente dá certo para ele. Desde que ele trabalhou tão duro em sua vida para fazer tudo funcionar, ele tem apenas uma opção, que é ficar chateado quando as coisas não dão certo. E veja a coisa boa, para nós que somos crentes em Cristo, uma vez que nós realmente aprendemos a operar na economia do reino, existem maneiras pelas quais Deus opera e o mundo não pode entender. Eu posso fazer o melhor que eu posso planejar, ter um programa e fazer o meu melhor para trabalhar. E você sabe, se por algum motivo não funcionar, então eu posso apenas dizer, bem,
Acho que eu perdi Deus, ou o tempo foi desligado, ou o que quer que seja, mas glória a Deus, Ele ama a mim. E eu vou deixar o que está para trás e prosseguir para a próxima coisa boa que Deus tem para mim. Eu não tenho que passar por 3 anos de depressão porque eu tentei algo, isso não deu certo. Então, diga comigo, um tolo está sempre tomando uma surra. Não responda ao autoconfiante insensato com insensatez, do contrário se igualará a ele. Se você quer saber onde a confiança de alguém está, tudo que você tem a fazer é apenas ouvir um pouco, porque alguém que é autoconfiante não pode manter sua boca fechada sobre si mesmo. Não podem dizer uma frase que não seja eu, minha, meu. Responda ao autoconfiante insensato como sua estupidez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio, então ele está dizendo que há um tempo para voltar a um tolo e tentar endireitá-lo. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagens pelas mãos do tolo? Em outras palavras, a pior coisa que eu poderia fazer é ter um bando de idiotas trabalhando para mim. Porque não importa o que eu mande fazer, isso não vai dar certo. Seria muito melhor ter alguém que é menos naturalmente talentoso, mas que realmente se apoia em Deus trabalhando para mim, do que alguém que é super inteligente e cheio de si. Amém? Vamos lá, alguém glorifique a Deus. Então eu acho que você entendeu o ponto. Eu não preciso ler tudo aqui, mas você pode lê-lo sozinho. Você vai descobrir que em muitos lugares em Provérbios um tolo é um homem autoconfiante. Agora, eu não estou dizendo que, sabe, quando as pessoas dão-lhe elogios, você deve recebê-los. Ser agradecido não significa que você é orgulhoso e altivo. Eu amo o que Cortin Boom escreveu. Ela disse: eu recebo elogios o tempo todo e todos que vêm a mim eu recebo como uma rosa e no final do dia faço um buquê e dou tudo de volta para Jesus. Amém? Então, sabe, mesmo se Deus ajuda você a fazer um bom trabalho, você vai obter alguma atenção. As pessoas vão dizer que gostam de você, vão lhe apreciar. E sabe, isso é bom, receba graciosamente. A menos que alguém tenha adoração por você, então você precisa endireitá-lo. Mas em seguida apenas certifique-se de que você dá tudo de volta a Deus. Tudo de volta a Deus. Às vezes, mesmo quando eu faço palestras e outras coisas, eu sempre sou apresentada. Você sabe, eu não me incomodo com isso, eu apenas saio para lá. Mas quando vou a certos lugares e sou apresentada, às vezes a maneira como eles fazem soar, você pensaria que eu sou a melhor invenção além do pão fatiado. E enquanto eles estão dizendo isso, eu só falo com Deus, bem você e eu sabemos que eu não sou nada sem você. Por isso é engraçado quão importante eles pensam que eu sou, mas nós dois sabemos que eu não sou. E assim, veja realmente o seu coração em direção a Deus, que faz a diferença. E por isso, é ótimo se você está ajudando as pessoas e elas querem encorajá-lo. Isso é bom, todos precisamos ser encorajados, mas e o que você faz com isso depois? Lembro-me antes do meu ministério ser muito considerável. Numa noite estava sentada à beira da minha cama. Do lado da cama, eu estava me preparando para dormir e por cerca de 45 minutos o Senhor começou a lidar comigo. E foi mais ou menos assim, não estávamos tendo uma conversa séria, mas sabe quando Deus coloca as coisas em seu coração e você sabe que Ele está dizendo algo? Então, no momento em que Deus terminou, eu senti em meu coração que Deus estava me preparando para fazer coisas grandes, tanto quanto ajudar pessoas ao redor do mundo, o nosso ministério crescendo. E essencialmente a mensagem dele foi: há algo que quero que você se lembre sempre. Seja o que for que você vê acontecer através de você, não é você. Sou eu a trabalhar através de você. Espere, não terminei. Isto apenas significa que eu tenho lutado com você o bastante para obter apenas mais um pequeno pedaço de sua carne que eu possa trabalhar sem você levar o crédito. Amém? Vamos lá, pessoal. Deus quer nos usar. Mas deixa eu lhe dizer algo. Tem alguém me escutando, alguém neste lugar. Se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser dono de sua própria empresa, digamos que você seja o patrão. Você sabe, a pior coisa no mundo que você pode fazer é agir como um chefe. Qualquer um pode ser um chefe, mas nem todo mundo pode ser um líder.
Não é preciso nenhum talento para chefiar as pessoas. E assim que você começa a pensar que você é alguma coisa, isto é o que acontece. Você começa a olhar para baixo para as pessoas como se fosse melhor do que elas. Isso acontece com a gente, todos nós. Se você me disser que nunca foi tentado pelo orgulho, então eu vou te dizer que você está mentindo. Porque o orgulho está na base de todo o pecado. Quando Lúcifer caiu do lugar exaltado que Deus havia lhe dado, foi causado pelo orgulho. 5 vezes, em 2 versos, um versículo, ele disse: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E Deus disse: você vai ver o que é bom para tosse. Tá bom para você? Só Deus. Além de mim, vocês não podem fazer nada. A Bíblia diz. Vejamos João 15:5. E você deve estar pensando: bem, eu vim aqui hoje magoado, precisando de consolo. Eu sinto que você está batendo em mim. Bem, você quer saber? Vamos orar para alguém te abraçar e te amar antes de você sair daqui, mas... O ponto é que se você quiser que Deus faça qualquer coisa grande para você, então você tem que estar preparado para isso. Espiritualmente, isso significa que você tem que saber que sem Ele você não pode fazer nada. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que vive em mim e eu nele produz muito abundante fruto. No entanto, além de mim, cortado da união vital comigo, você não pode fazer nada. Agora, esta árvore está fora do meu quarto. E assim eu a ataquei. Então aqui está a coisa, tudo bem. Esta flor somente está aqui porque estava anexada a uma vinha que estava dando vida a partir de dentro. Assim Cristo vinha habitar em nós e Ele nos dá a vida a partir de dentro de nós. E nós realmente não compreendemos o quanto este pequeno ramo é dependente dessa videira. Veja, tudo o que Ele faz é ficar pendurado lá. E então todo o resto vem a Ele. Veja, precisamos ter a certeza de que estamos pendurados na videira. Deus, eu não sou nada sem você. Agora, há um monte de pequenos botões aqui que nunca vão florescer. Por quê? Porque eles estão fora da videira. Então eu me pergunto, quantas possibilidades? Ok, talvez você saiba, talvez você teve um sucesso de floração. E agora que o sucesso chegou, você está fora da videira. Porque agora você está tão ocupado cuidando de seu sucesso. Amém. Que agora você não tem tempo para esta coisa de estar na videira mais. Oh, gente, eu me lembro dos anos onde eu andava ao redor. Deus, você tem que me ajudar. Deus, ajuda-me. E eu comecei a me sentir como se eu fosse uma espécie de louca. Quer dizer, eu nem sabia que eu precisava de ajuda, mas eu me sentia tão oprimida. A visão que eu tinha era completamente estúpida, porque eu acho que isso nunca poderia acontecer comigo. Porque eu pensaria que Deus queria usar a mim, uma mulher sem instrução, totalmente desqualificada, com metade de um cérebro de Phantom Missouri. Quem eu pensava que era? Ah, sim, você vai. Eu só pensava, oh Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Eu estava pendurada na videira. Eu estava pendurada na videira. Eu acreditava em Deus para qualquer um. Eu não me importava se 2 pessoas me ligassem para falar. Qualquer um. E então eu comecei a ter um pouco de sucesso. Bem, então, se eu ficasse muito longe dessa vinha, tudo iria começar a desmoronar. Então eu tenho que... Sinto muito, Senhor. Você tem que mantê-lo sempre em primeiro. Ele não fica feliz com o segundo lugar, ele só aceita o primeiro. Amém? Você mantém Deus no lugar dele e você vai ficar no seu lugar e tudo vai funcionar bem. Então, eu tive esta flor pequena, mas eu tinha todas essas outras possibilidades.
Gente, há um monte de coisas aqui. Uau! Aquela flor acabaria bem se não tirássemos da videira. Eu acho que esta palavra hoje é oportuna para algumas pessoas aqui. Aliás, é bom para todos aqui, confia em mim. Mas há algumas pessoas aqui hoje, algumas pessoas assistindo pela televisão e ouvindo até mesmo por dispositivo gravado, que esta é uma palavra de Deus para você. Você é uma pequena flor. Você tem um pouco de fruto. Bem? Não ponha tanto seus olhos nisso, até você ficar todo cheio de si mesmo e sair por aí dando lições de sucesso para todos. Vamos lá. Você não ama aquelas pessoas que quando você diz a elas que está lutando, elas viram e dizem assim: "Oh, sim, eu tive um problema assim também, mas eu só fiz isso e aquilo, isso é tudo que você tem para fazer, eu só..." Eu lhe digo, para cada vitória que eu tive que caminhar para fora e sofrer. E então, sabe, eu comecei a fumar quando eu tinha 9 anos e foi a coisa mais difícil do mundo parar de fumar. Na verdade, quando eu comecei a ensinar... Quando eu comecei a ensinar meu primeiro estudo bíblico, eu queria me sentar no chão vestindo shorts curtos e soprar fumaça no rosto de todos. É assim que eu comecei. E você acha que Deus não ama você e aceita você do jeito que você é? E quer saber? Deus vê o coração. E Deus vê o fim desde o seu início. Agora é claro que se eu ainda estivesse vestida daquele jeito, soprando fumaça na cara de todo mundo, com certeza eu não estaria aqui hoje. Então há sempre um pouco de poda que precisamos em nossa vida. Amém? E hoje é dia de cirurgia. Tivemos o culto para nos anestesiar. Essa é a maneira como eu vejo a adoração. Oh, meu Jesus, eu te amo tanto. Qualquer que seja a tua vontade eu farei, e então eu entro na faca. Agora, essa flor já não parece tão viva como era esta manhã? E vamos observar isso em cada reunião. Não me surpreenderia se até amanhã estivesse totalmente morta. Você tem que se pendurar na videira. Você tem que ficar com Jesus. E você sabe o quê? Você não só o procura no vale, mas você o procura no topo da montanha. Amém? Quantos de vocês acham que precisam de mais confiança em sua vida? Ok, bem, eu posso te dizer uma coisa, isso não é verdade. Você diz não? Bem, se você levantou a mão e disse que você precisa de mais confiança, mas é um cristão nascido de novo, então você já tem tudo que precisa dentro de você para fazer tudo o que você poderia desejar fazer. O mundo nos diz que precisamos de mais autoconfiança. Mas Deus nos diz a coisa mais perigosa que podemos fazer é estar confiantes em nós mesmos. Pois nós temos que estar confiantes nele. Então, se nós queremos confiança, e queremos confiança de que podemos fazer o que precisamos fazer, mas não queremos referir a isso como autoconfiança, porque a única confiança que temos é baseada no que somos em Cristo. Eu estudei esta manhã e estudar me deu uma certa confiança de que eu poderia vir aqui e entregar esta mensagem corretamente. Já fiz isso milhares e milhares e milhares de vezes e assim esta experiência certamente me dá uma certa confiança de que eu posso vir aqui e fazer isso direito. Mas há uma outra coisa lá no fundo dentro de mim. Eu posso te dizer que eu sei que nem todo o estudo que eu tenho, nem a minha experiência, nem qualquer outra coisa fará desta reunião hoje um sucesso. Se Jesus não estiver acima de tudo, nela e por ela.
Há uma escritura que está chegando ao meu coração agora. A Bíblia nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então toda a glória vai para Deus por qualquer sucesso que nós tivermos aqui. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque a circuncisão somos nós os cristãos que servimos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus e nos gloriamos e nos orgulhamos em Jesus Cristo e não confiamos nem dependemos. Eu vou ler novamente. Nós não confiamos ou dependemos daquilo que somos na carne e em privilégios externos e em vantagens físicas e em aparências externas. Isso significa que nossa autoconfiança não vem da aparência. Embora todos queiramos nos aparentar o nosso melhor, trabalhei duro nisso esta manhã. Sabe ou não? Eu lhe garanto que eu não me levantei com essa aparência hoje. E eu trabalhei nisso, eu tenho tudo combinando aqui direitinho, sabe? Sim, eu quero ter uma boa aparência. Faz você se sentir bem se você vê que você aparenta o seu melhor, mas não podemos ser tão centrados na nossa forma de aparentar que se tivermos uma espinha no rosto um dia, ou acontecer de acordar com o cabelo desarrumado, nós vamos enlouquecer, nos sentir como se o mundo estivesse acabado, nos sentimos mal durante todo o dia, ficamos ranzinzas. Nós temos que ter nossa confiança em Cristo. Você não pode ter sua confiança em seu dinheiro, em seu cargo. Sabe, se você é um médico, é ótimo. Mas se você trabalha numa fábrica, é ótimo também. O que trabalha como operário pode ter tanta confiança quanto o médico, só porque o mundo olha para diferentes pessoas de maneira diferente e admira certas coisas sobre as outras. Isto não significa que Deus vê desta maneira. Se há alguma coisa que queremos lembrar quando terminarmos é que Deus vê o coração. E Ele não está impressionado com todas as nossas peripécias, as nossas roupas, a forma como nos aparentamos, nosso penteado, as pessoas com que saímos, a etiqueta em nossas roupas, o carro que dirigimos, a casa que vivemos, o bairro que moramos. A série de graus por trás do nosso nome. A única coisa que impressiona a Deus é: você tem um bom coração, você ama Deus, você ama as pessoas, você quer ser obediente, você está ansioso para Ele voltar e te buscar? Amém. Confiança é a crença de que você pode fazer algo. Eu acreditei que eu poderia vir aqui fazer o que estou fazendo. Eu acredito que eu vou fazê-lo hoje. E eu já estou acreditando que posso fazê-lo até que eu tenha 95 ou 100 anos, sei lá, sabe? Mas eu sei que não posso fazer isso sem Deus. Todos os dias você deve dizer pelo menos 5 ou 6 vezes: Deus, longe de você não posso fazer nada. E em mim, isto é, na minha carne, não habita nada de bom. Nada. Mas posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Confiança é a crença de que você pode fazer algo. Isto é fé. Quando você está confiante, você pode relaxar e não se preocupar ou ter medo. Estou realmente muito relaxada aqui em cima. Por quê? Porque não estou tentando impressionar alguém? Depois das pessoas te aplaudirem tanto, você supera isso? É como se houvesse uma liberdade em não precisar impressionar as pessoas. Se você gosta de mim, Deus tem feito você gostar de mim. Eu não tenho que vir aqui tentar todo tipo de jogada Então eu me divirto fazendo isso. Até que eu aprendi, isso estava me matando. Quer dizer, a pressão estava me matando. Porque quando você se levanta na frente das pessoas, vai trabalhar todos os dias, e tudo que pensa em como se aparenta, no que as pessoas pensam, no que elas vão falar de você, sabe, se você está no grupo certo, isso é muita pressão. Quantos já passaram por essa pressão? É muita pressão. Então nós queremos ter confiança. Eu ouvi uma certa vez que um crente sem confiança é como um avião jumbo parado na pista sem combustível. Você tem todo o equipamento, mas não tem combustível para voar. Agora, a Bíblia fala sobre homens sábios, ela fala sobre os tolos. E por isso vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus diz realmente sobre o tolo.
Provérbios capítulo 26. Eu tenho aqui os primeiros 12 versículos. Vou ver se eu posso manter sua atenção todo o tempo. Provérbios 26, começando no versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim também não fica bem para o tolo a autoconfiança. Agora, veja, eu realmente amo a Bíblia ampliada por uma série de razões diferentes. Eu gosto de usá-la e, claro, há muitas grandes traduções da Bíblia, mas se eu não tivesse essa Bíblia ampliada, ela não diria autoconfiante, ela apenas diria para um tolo, e eu poderia ir toda a minha vida sem realmente não compreender o que, na economia de Deus, um tolo é alguém que depende de si mesmo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega o justo. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a delgada vara em linha reta é para as costas do tolo autoconfiante. Em outras palavras, um tolo sempre vai estar tomando uma surra. Pode ser uma surra financeira. As coisas nunca dão certo para ele. Deus não vai deixar que as coisas saiam bem para você se você não depender dele. Você diz, mas eu conheço muitas pessoas ricas que receberam todos os bens e nem mesmo são crentes. Então vai descobrir se são felizes. Descubra quantos medos tem em sua vida sobre a perda do que eles têm. Descubra quantas pessoas realmente os amam ou até mesmo se alguém gosta deles. Porque geralmente quando você trabalha no sistema do mundo para ter muito, isso nem sempre acontece, mas muitas pessoas têm que pisar em outras pessoas para obter as coisas. Maltratar as outras pessoas. E a boa notícia é que, quando você tem a sua confiança em Deus e você o obedece, Ele pode te levantar e te promover sem precisar fazer essas jogadas. Um tolo está sempre tomando uma surra mental. O homem sempre está preocupado, muito ansioso, na razão, com muito medo. Um tolo autoconfiante também leva uma surra emocional. Nada realmente dá certo para ele. Desde que ele trabalhou tão duro em sua vida para fazer tudo funcionar, ele tem apenas uma opção, que é ficar chateado quando as coisas não dão certo. E veja a coisa boa, para nós que somos crentes em Cristo, uma vez que nós realmente aprendemos a operar na economia do reino, existem maneiras pelas quais Deus opera e o mundo não pode entender. Eu posso fazer o melhor que eu posso planejar, ter um programa e fazer o meu melhor para trabalhar. E você sabe, se por algum motivo não funcionar, então eu posso apenas dizer, bem, acho que eu perdi Deus, ou o tempo foi desligado, ou o que quer que seja, mas glória a Deus, Ele ama a mim. E eu vou deixar o que está para trás e prosseguir para a próxima coisa boa que Deus tem para mim. Eu não tenho que passar por 3 anos de depressão porque eu tentei algo, isso não deu certo. Então, diga comigo, um tolo está sempre tomando uma surra. Não responda ao autoconfiante insensato com insensatez, do contrário se igualará a ele. Se você quer saber onde a confiança de alguém está, tudo que você tem a fazer é apenas ouvir um pouco, porque alguém que é autoconfiante não pode manter sua boca fechada sobre si mesmo. Não podem dizer uma frase que não seja eu, minha, meu. Responda ao autoconfiante insensato como sua estupidez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio, então ele está dizendo que há um tempo para voltar a um tolo e tentar endireitá-lo. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagens pelas mãos do tolo? Em outras palavras, a pior coisa que eu poderia fazer é ter um bando de idiotas trabalhando para mim. Porque não importa o que eu mande fazer, isso não vai dar certo. Seria muito melhor ter alguém que é menos naturalmente talentoso, mas que realmente se apoia em Deus trabalhando para mim, do que alguém que é super inteligente e cheio de si. Amém? Vamos lá, alguém glorifique a Deus. Então eu acho que você entendeu o ponto. Eu não preciso ler tudo aqui, mas você pode lê-lo sozinho. Você vai descobrir que em muitos lugares em Provérbios um tolo é um homem autoconfiante. Agora, eu não estou dizendo que, sabe, quando as pessoas dão-lhe elogios, você deve recebê-los.
Ser agradecido não significa que você é orgulhoso e altivo. Eu amo o que Cortin Boom escreveu. Ela disse: eu recebo elogios o tempo todo e todos que vêm a mim eu recebo como uma rosa e no final do dia faço um buquê e dou tudo de volta para Jesus. Amém? Então, sabe, mesmo se Deus ajuda você a fazer um bom trabalho, você vai obter alguma atenção. As pessoas vão dizer que gostam de você, vão lhe apreciar. E sabe, isso é bom, receba graciosamente. A menos que alguém tenha adoração por você, então você precisa endireitá-lo. Mas em seguida apenas certifique-se de que você dá tudo de volta a Deus. Tudo de volta a Deus. Às vezes, mesmo quando eu faço palestras e outras coisas, eu sempre sou apresentada. Você sabe, eu não me incomodo com isso, eu apenas saio para lá. Mas quando vou a certos lugares e sou apresentada, às vezes a maneira como eles fazem soar, você pensaria que eu sou a melhor invenção além do pão fatiado. E enquanto eles estão dizendo isso, eu só falo com Deus: bem, você e eu sabemos que eu não sou nada sem você. Por isso é engraçado quão importante eles pensam que eu sou, mas nós dois sabemos que eu não sou. E assim, veja realmente o seu coração em direção a Deus, que faz a diferença. E por isso, é ótimo se você está ajudando as pessoas e elas querem encorajá-lo. Isso é bom, todos precisamos ser encorajados, mas e o que você faz com isso depois? Lembro-me antes do meu ministério ser muito considerável. Numa noite estava sentada à beira da minha cama. Do lado da cama, eu estava me preparando para dormir e por cerca de 45 minutos o Senhor começou a lidar comigo. E foi mais ou menos assim, não estávamos tendo uma conversa séria, mas sabe quando Deus coloca as coisas em seu coração e você sabe que Ele está dizendo algo? Então, no momento em que Deus terminou, eu senti em meu coração que Deus estava me preparando para fazer coisas grandes, tanto quanto ajudar pessoas ao redor do mundo, o nosso ministério crescendo. E essencialmente a mensagem dele foi: há algo que quero que você se lembre sempre. Seja o que for que você vê acontecer através de você, não é você. Sou eu a trabalhar através de você. Espere, não terminei. Isso apenas significa que eu tenho lutado com você o bastante para obter apenas mais um pequeno pedaço de sua carne que eu possa trabalhar sem você levar o crédito. Amém? Vamos lá, pessoal. Deus quer nos usar. Mas deixe-me dizer algo. Tem alguém me escutando, alguém neste lugar. Se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser dono de sua própria empresa, digamos que você seja o patrão, você sabe, a pior coisa no mundo que você pode fazer é agir como um chefe. Qualquer um pode ser um chefe, mas nem todo mundo pode ser um líder. Não é preciso nenhum talento para chefiar as pessoas. E assim que você começa a pensar que você é alguma coisa, isso é o que acontece, você começa a olhar para baixo para as pessoas como se fosse melhor do que elas. Isso acontece com a gente, todos nós. Se você me disser que nunca foi tentado pelo orgulho, então eu vou te dizer que você está mentindo. Porque o orgulho está na base de todo o pecado. Quando Lúcifer caiu do lugar exaltado que Deus havia lhe dado, foi causado pelo orgulho. 5 vezes, em 2 versos, um versículo, ele disse: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E Deus disse: você vai ver o que é bom para tosse. Tá bom para você? Só Deus. Além de mim, vocês não podem fazer nada. A Bíblia diz. Vejamos João 15:5. E você deve estar pensando: bem, eu vim aqui hoje magoado, precisando de consolo, eu sinto que você está batendo em mim. Bem, você quer saber? Vamos orar para alguém te abraçar e te amar antes de você sair daqui, mas... O ponto é que se você quiser que Deus faça qualquer coisa grande para você, então você tem que estar preparado para isso. Espiritualmente, isso significa que você tem que saber que sem Ele você não pode fazer nada. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que vive em mim
E eu nele produzo muito abundante fruto. No entanto, além de mim, cortado da união vital comigo, você não pode fazer nada. Agora, esta árvore está fora do meu quarto. E assim eu a ataquei. Então aqui está a coisa, tudo bem. Esta flor somente está aqui porque estava anexada a uma vinha que estava dando vida a partir de dentro. Assim Cristo vem habitar em nós e Ele nos dá a vida a partir de dentro de nós. E nós realmente não compreendemos o quanto este pequeno ramo é dependente dessa videira. Veja, tudo o que Ele faz é ficar pendurado lá. E então todo o resto vem a Ele. Veja, precisamos ter a certeza de que estamos pendurados na videira. Deus, eu não sou nada sem você. Agora, há um monte de pequenos botões aqui que nunca vão florescer. Por quê? Porque eles estão fora da videira. Então eu me pergunto quantas possibilidades. Ok, talvez você saiba, talvez você teve um sucesso de floração. E agora que o sucesso chegou, você está fora da videira. Porque agora você está tão ocupado cuidando de seu sucesso. Amém. Que agora você não tem tempo para esta coisa de estar na videira mais. Oh, gente, eu me lembro dos anos onde eu andava ao redor. Deus, você tem que me ajudar. Deus, ajuda-me. E eu comecei a me sentir como se eu fosse uma espécie de louca. Quer dizer, eu nem sabia que eu precisava de ajuda, mas eu me sentia tão oprimida. A visão que eu tinha era completamente estúpida, porque eu acho que isso nunca poderia acontecer comigo. Porque eu pensaria que Deus queria usar a mim, uma mulher sem instrução, totalmente desqualificada, com metade de um cérebro de Phantom Missouri. Quem eu pensava que era? Ah, sim, você vai. Eu só pensava, oh Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Eu estava pendurada na videira. Eu estava pendurada na videira. Eu acreditava em Deus para qualquer um. Eu não me importava se 2 pessoas me ligassem para falar. Qualquer um. E então eu comecei a ter um pouco de sucesso. Bem, então, se eu ficasse muito longe dessa vinha, tudo iria começar a desmoronar. Então eu tenho que... Sinto muito, Senhor. Você tem que mantê-lo sempre em primeiro. Ele não fica feliz com o segundo lugar, ele só aceita o primeiro. Amém? Você mantém Deus no lugar dele e você vai ficar no seu lugar e tudo vai funcionar bem. Então, eu tive esta flor pequena, mas eu tinha todas essas outras possibilidades. Gente, há um monte de coisas aqui. Uau! Aquela flor acabaria bem se não tirássemos da videira. Eu acho que esta palavra hoje é oportuna para algumas pessoas aqui. Aliás, é bom para todos aqui, confia em mim. Mas há algumas pessoas aqui hoje, algumas pessoas assistindo pela televisão e ouvindo até mesmo por dispositivo gravado, que esta é uma palavra de Deus para você. Você é uma pequena flor. Você tem um pouco de fruto. Bem? Não ponha tanto seus olhos nisso, até você ficar todo cheio de si mesmo e sair por aí dando lições de sucesso para todos. Vamos lá. Você não ama aquelas pessoas que quando você diz a elas que está lutando, elas viram e dizem assim, oh sim, eu tive um problema assim também, mas eu só fiz isso e aquilo, isso é tudo que você tem para fazer, eu só... Eu lhe digo, para cada vitória que eu tive que caminhar para fora e sofrer. E então, sabe, eu comecei a fumar quando eu tinha 9 anos e foi a coisa mais difícil do mundo parar de fumar. Na verdade, quando eu comecei a ensinar... Quando eu comecei a ensinar meu primeiro estudo bíblico, eu queria me sentar no chão vestindo shorts curtos e soprar fumaça no rosto de todos. É assim que eu comecei. E você acha que Deus não ama você e aceita você do jeito que você é? E quer saber? Deus vê o coração. E Deus vê o fim desde o seu início. Agora é claro que se eu ainda estivesse vestida daquele jeito, soprando fumaça na cara de todo mundo, com certeza eu não estaria aqui hoje. Então há sempre um pouco de poda que precisamos em nossa vida. Amém?
E hoje é dia de cirurgia. Tivemos o culto para nos anestesiar. Essa é a maneira como eu vejo a adoração. Oh, meu Jesus, eu te amo tanto. Qualquer que seja a tua vontade, eu farei. E então eu entro na faca. Agora, essa flor já não parece tão viva como era esta manhã. E vamos observar isso em cada reunião. Não me surpreenderia se até amanhã estivesse totalmente morta. Você tem que se pendurar na videira. Você tem que ficar com Jesus. E você sabe o quê? Você não só o procura no vale, mas você o procura no topo da montanha. Amém?
Aleluia! Tivemos o culto para nos anestesiar. Essa é a maneira como eu vejo a adoração. Oh, meu Jesus, eu te amo tanto. Qualquer que seja a tua vontade, eu farei. E então eu entro na faca. Agora, essa flor já não parece tão viva como era esta manhã. E vamos observar isso em cada reunião. Não me surpreenderia se até amanhã estivesse totalmente morta. Você tem que se pendurar na videira. Você tem que ficar com Jesus. E você sabe o quê? Você não só o procura no vale, mas você o procura no topo da montanha. Amém?